Boa noite a todos e a todas. Bem, essa palestra de hoje é meio que uma continuidade da palestra que eu ministrei no mês passado, em que a gente começou a refletir essa parábola do filho pródigo. E diante das minhas inquietações de refletir tantas questões importantes que Joana de Ângeles nos traz no livro Em Busca da Verdade, eu meio que assumi um compromisso de debruçar as reflexões dessa parábola em 3 momentos. Então, o primeiro momento foi na minha palestra do mês passado, cujo título foi só a parábola do filho pródigo, em que nós demos uma atenção, um tanto mais específica para a análise do filho pródigo. E a palestra de hoje ficou para que a gente pudesse dar agora uma atenção mais específica para o filho que ficou. E eu confesso para vocês que até ter tido contato com essa obra de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, eu, particularmente, dava um tom de destaque muito maior só ao filho pródigo nessa parábola. Quase não refletia tanto aprofundadamente, essa figura do filho mais velho, desse filho que fica com o pai, e talvez muito menos pensar também na figura desse pai, da representação tão simbólica que Jesus traz na figura desse pai misericordioso e acolhedor. Então, o terceiro momento dessa palestra, se eu estiver viva, encarnada, para o mês que vem, será a gente falar só sobre o pai misericordioso. Então, a gente meio que fecha essa trilogia, essa reflexão em torno dessa parábola no mês que vem com o pai misericordioso. E assim, eu confesso para vocês que talvez por ter dado tanto destaque a comumente focar as reflexões no filho pródigo, como um filho ingrato, como um filho irresponsável, como um filho transviado, às vezes a gente não dá a devida atenção de por que danada que Jesus também colocou esse outro filho, Não foi à toa que Jesus apresenta esse outro filho na parábola. E o que eu acho que Joana fez foi dar atenção a cada palavra, a cada frase, a cada vírgula, a cada detalhe que Jesus explora nessa passagem. Então, inicialmente, como eu acho importante, eu acredito que nem todos tenham visto a palestra anterior, então meio que já dou a dica, quem não viu, acho que está no YouTube, da página da Seja, a palestra já está lá. E aí acaba sendo, de certa forma, uma forma da gente poder acompanhar as reflexões de maneira mais ampla, Porque a gente não vai dar hoje maiores destaques ao filho pródigo, porque o momento dele foi mês passado. Então, a gente vai, de fato, dar um destaque maior a esse filho mais velho. E eu acho que como um respeito tanto ao Evangelho, como a quem também não assistiu a outra palestra, acho que é sempre importante, eu vou retomar a leitura do Evangelho nas 3 palestras. Então, nós vamos lá ao Evangelho de Lucas, no capítulo 15, entre os versículos de 11 a 32, e é esse o recorte que Joana traz logo no 2º capítulo do livro Em Busca da Verdade. E essa foi a parábola que Jesus nos narrou. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. O pai repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. Pistando ele ainda longe,
Seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e o beijou. O pai disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Tracei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma norma tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Só fazendo um rápido destaque, Joana ela trabalha essa parábola, ela retoma essa parábola, na realidade, em quase todo o livro Em Busca da Verdade. Mas, particularmente, nos 4 primeiros capítulos, ela vai fazendo uma análise detalhada, né, de cada um desses trechos. Então, assim, só assistir às palestras não é suficiente, porque eu estou tendo que lidar com a frustração de tantas explorações que Joana tem nesse livro, e a gente fazer meio que um recorte de 1/10, se brincar, para a gente poder trazer, porque o tempo da nossa fala é um tempo muito curto. Então, mais uma vez, eu trago esse reforço. Vale a pena todos fazer uma leitura mais profunda a respeito das reflexões que Joana de Ângeles nos traz em torno dessa parábola. Porque ela vai trazer recorte de muita coisa. Ela traz a análise dos 2 filhos, ela traz a análise do pai, ela faz toda uma análise de detalhe a respeito do significado, do que é dar essa roupa para vestir, do que é essa representação de colocar esse anel no dedo, colocar-lhe as sandálias, do cair em si, do viajar a um país longínquo. Então, ela vai trazendo um detalhamento, uma reflexão profunda em cada um desses trechos. Então, sempre trago esse reforço que vale a pena fazerem, né, uma leitura mais aprofundada. E, na palestra anterior, eu praticamente só trouxe referência a esse livro Em Busca da Verdade. Para hoje, predominantemente também, né, ficarei com esse livro, porque, como eu disse, eu particularmente não vi até agora uma referência espírita que tivesse se aprofundado tanto na análise dessa parábola como Joana de Ângeles nesse livro. Comumente a gente vê outras referências, há um capítulo apenas, há uma mensagem apenas, e já é tão profunda tantas as reflexões. Agora imagine você construir uma produção de quase um livro inteiro se debruçando em torno de uma parábola de Jesus. Tá? Então, por isso que, de fato, predominantemente, a gente vai trabalhar com a referência desse livro. Mas, para além do livro Em Busca da Verdade, eu gostaria, antes de chegar em Joana, trazer uma referência de Emmanuel e trazer uma referência de Vinícius, lá do livro Nas Pegadas do Mestre. Muito no sentido de trazer uma apresentação de um alerta meio que geral que esses autores nos apresentam em torno dessa parábola, especificamente hoje, na análise desse filho que ficou, desse filho mais velho, e depois a gente se aprofunda um tanto mais nessa análise eminentemente psicológica que Joana nos traz. Então, inicialmente, Vinícius, lá no capítulo chamado O Pródigo e o Egoísta, no livro As Pegadas do Mestre, ele traz uma reflexão
que particularmente me impactou muito. Porque eu acredito que o Evangelho sempre precisa ser uma leitura e trazer uma autorreflexão, né? Então, eu não me vi tanto assim identificada com o filho pródigo, mas me vi profundamente identificada com esse filho que ficou. Principalmente depois de todas as reflexões que Joana traz a respeito de quais as repercussões e os conflitos psicológicos que esse filho que ficou se transveste. Porque, às vezes, a gente acha que porque não tem o protótipo do filho pródigo como filho desviado, né? Aquele que se vai aproveitar das ilusões do mundo, aquele, como a gente diz, que cai na bagaceira, né? A gente acha que pelo fato de não estar vivenciando a experiência do mal na sua concretude mais explícita, a gente é melhor pessoa. E eu acredito que a chacoalhada que Joana nos traz a respeito disso a gente precisa olhar para além das aparências. E aí, quando a gente olha para esse filho que ficou, que supostamente se coloca como filho leal, como filho cuidadoso, como filho fiel, e aí a gente analisa profundamente o quanto ele foi desmascarando-se para si mesmo e para o seu pai, diante da revolta, da não aceitação do retorno do seu irmão. E aí, talvez pelo fato de, particularmente, eu ter me identificado muito com esse filho mais velho, para mim foi um rebuliço emocional muito grande fazer essa palestra. Mas, ao mesmo tempo, no sentimento de profunda gratidão pelas reflexões que a espiritualidade nos traz, a fim de que a gente saia de uma análise superficial de si e mergulhe profundamente numa leitura mais honesta para consigo. Olhando como o movimento do nosso ego nos ilude, nos apresenta uma realidade muito artificial do que de fato nós somos. Talvez, se o filho pródigo não tivesse voltado, esse filho mais velho nunca teria se contrastado com as suas próprias pequenezas. Então, olha a importância desse movimento. E aí vai ficando claro, né, que, de fato, não é à toa que Jesus apresentou esses dois filhos. Ele não falou apenas, por mais que a parábola seja mais conhecida como a parábola do filho pródigo, Jesus nos apresenta a realidade psicológica desses dois filhos, não apenas de um. E olha que reflexão interessante essa que Vinícius nos traz, quando ele nos diz: o filho mais velho ilustra, na história contada por Jesus, o exemplo do egoísmo. O egoísta isola-se de todos pela influência de seus próprios comportamentos. É orgulhoso e sectário. Separa-se dos demais porque se julga perfeito. Essa é a primeira tapa de luva de pelica que o autor nos traz. Porque na leitura lá da passagem, Jesus é claro quando ele diz assim, ele se recusa a entrar. Ele fica tão revoltado com aquela festa que é dada a seu irmão que ele não suporta entrar. É o pai que sai para poder acolhê-lo. É ele quem se isola. Então, muito nessa representação desse protótipo do egoísta. Ele ficou todo, cheio de conflito, porque o pai recebeu bem o seu irmão, porque estava havendo uma festa com os empregados. E Vinícius continua: vangloria-se intimamente em não alimentar vícios, mas nenhuma virtude, além da abstenção do mal, nele se descobre. E aí fica clara aquela passagem lá no Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade nos coloca que não adianta apenas não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Inclusive, seremos responsáveis por todo o mal ocasionado pelo bem que não fizemos. Então, talvez esse filho não tinha pedido a herança antecipadamente, não tinha gastado o dinheiro do pai, ter sido um ingrato nesses movimentos, de ter sido um estragado na vida. Mas, ao mesmo tempo, esse filho que ficou também não era nutrido de virtude. Porque a partir da primeira confrontação, onde ele deveria acolher esse irmão, se preocupar com esse irmão, meu Deus, será que ele está bem? Por que será que ele voltou? Será que era porque estava passando necessidade? Será que era porque estava mal de saúde? Ele não está nem aí.
Talvez o que ele estava preocupado é, eita, e agora, né? Meu pai recebeu ele bem assim, agora vou ter que dividir a herança novamente. Ele achou pouco, a parte antecipada que recebeu já gastou. Se brincar agora, o que provavelmente ficaria tudo para mim, agora eu vou ter que dividir. Olha que confrontação. Então, possivelmente, ele se achava, né, se vangloriava pelo fato de dizer assim, eu não tenho os vícios que esse meu irmão tem. Mas, ao mesmo tempo, não tinha a capacidade de se enxergar o quanto pequeno ainda é, porque não era cheio de virtuosidades. E Vinícius continua. É um cristalizado. Não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza dos prazeres das virtudes. Talvez ele não tenha tido coragem de fazer o que o irmão fez. Talvez ele não tenha tido coragem de suportar as consequências de ser um desvairado. Mas também ele não tem as virtudes consolidadas em sua alma. Sua conversão, olhem essa observação, gente. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. Sua conversão é a mais difícil do que qualquer outra espécie de pecadores. Eu fico chocada quando eu escuto, quando eu leio isso, né? Porque comumente a análise que eu fazia era que o filho pródigo tinha sido não quero nem adjetivar para não pecar. Tinha sido o pior dos piores. Porque o que ele faz, né, a sarjeta moral a qual ele se coloca, os desvarios a qual ele se submete, a gente fica imaginando que esse foi o pior dos piores. Mas quando se traz uma reflexão dessa, que a conversão desse filho mais velho talvez seja muito mais difícil do que a de qualquer outros pecadores, e aí ele explica mais à frente. A presunção oculta o entendimento, ofusca-lhes as ideias. Imaginando-se as portas do céu, dista ainda dele um abismo, supõe-se um iluminado e não passa de um cego. Olha que reflexão forte. Porque às vezes a gente se acha isso, né? Aquele, entre aspas, que não dá trabalho aos pais, é aquele que se coloca como um bom moço, é aquele que não tem coragem, né, de fazer um mal concretamente a ninguém, mas às vezes é um parasita moral. E o que Jesus nos apresenta nessa parábola é que, em contraposto à experiência do filho pródigo, cara erra, vai ao fim do poço, mas é na experiência dos seus próprios equívocos, é na experiência do bem-sofrer, que a sua conversão se torna uma conversão mais legítima. Enquanto o outro que se achava um santo, na realidade está muito, muito mais cego e tendo uma maior dificuldade em cair em si, porque se acha um virtuoso, porque ficou com o pai. E aí, na realidade, o impacto psicológico para o irmão mais velho, do retorno desse irmão mais novo, de fato desmascara o seu ego. Porque aquilo que estava camuflado apresenta-se com uma força muito grande. O seu egoísmo se apresenta com uma força muito grande, o seu ciúme se apresenta com uma força muito grande, a sua ambição se apresenta com uma força muito grande. Talvez se não fosse o retorno do filho mais novo, do irmão, ele não tinha tido esse choque de realidade, né? Esse choque emocional a ponto de melhor se enxergar. E talvez tenha sido essa reflexão que Jesus, né, quis nos dar. E aí, para mim, cria-se uma espécie de comparação, né, muito interessante, né? Porque comumente a gente, numa análise bem superficial, coloca o filho pródigo como mau, coloca o filho que ficou como leal, né, como bom. E aí Jesus desconstrói esses dois personagens para todos nós, a partir das suas reflexões. Porque esse, né, que era o suposto mal, que era o filho pródigo, talvez é o que consegue tomar mais autoconsciência. E o outro, que supostamente se apresentava como bom, era o que estava mais alienado a respeito de si. Ele não conseguia enxergar os seus defeitos. Ele não conseguia enxergar a sua sombra.
Já o filho pródigo, através do sofrimento e dos seus próprios erros, ele acabou se confrontando cara a cara com sua própria sombra. E esse foi um movimento suficiente para que ele pudesse fazer o seu retorno para casa, o seu início da sua autotransformação. Olha agora essa reflexão de Emmanuel, agora no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele traz o seguinte trecho nessa análise também a respeito do filho egoísta, a nos dizer. E eu confesso que essa passagem de Emmanuel ficou para mim muito como uma leitura de um alerta para todos nós, quando ele nos diz: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Então, se você de fato assim, se acha uma boa pessoa, se você se acha condizente com o que é ser um bom cristão, se você está nesse esforço, né, de trabalhar a sua própria autorrenovação, o que Emmanuel nos alerta é que não nos encarceremos na vaidade de ser bom. A dica que Emmanuel está querendo nos dar aqui é porque a gente cai na nossa armadilha do nosso próprio ego, gente. Na vaidade de se achar uma pessoa caridosa. E talvez por isso se achar melhor do que o outro. Se achar superior em relação ao outro. Joana nos diz que tanto essa parábola do filho pródigo, como a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, é uma representação da crítica de Jesus ao farisaísmo. Que é uma crítica à hipocrisia de todos nós. Desse sepulcro caiado, onde muitas vezes assim nos apresentamos, né? Com a capa de um bom moço, com a capa de uma boa moça, onde na realidade há muita podridão que a gente não consegue sentir o nosso fedor. Às vezes o outro é impactado, mas a gente não consegue se ver. E às vezes, e o que era essa representação dos fariseus? Né? Eles se gabavam porque cumpriam todos os determinantes da lei. Mas não eram misericordiosos para com os seus irmãos. Olhavam os supostos pecadores impuros como uma ralé. Muito nessa representação do que, de fato, é esse filho mais velho. E aí, já no livro Pão Nosso, também numa passagem sobre a análise do filho egoísta, Emmanuel nos traz: o ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, a experiência do filho pródigo. O outro, na avareza. São as duas extremidades que fecham o ciclo da incompreensão humana. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da suvinice. E é essa análise que Emmanuel corrobora. Né? O filho mais velho, ele é impactado pela generosidade do pai. Talvez ele até achasse que o irmão poderia voltar, iria esbanjar tudo, né? E possivelmente, quando estivesse na miséria, possivelmente ele poderia voltar. Mas talvez o que ele não contava era com a generosidade desse pai. Então, a maneira como o pai recebeu o filho mais novo impactou, enciumou. Porque talvez ele tenha, né, trazido à tona toda a sua suvinice. Porque agora, mais uma vez, ele teria, né, que dividir a herança com esse irmão, que foi o imprudente. E Emmanuel continua. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar o justo contentamento. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas diz Emmanuel, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. Olha que reflexão importante.
O primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. É o que a Ana está dizendo, o primeiro já estava no seu processo de autodescoberta e de autorredenção. O outro, talvez, estava começando a despertar com relação à sua sombra. O outro já tinha mergulhado na sua sombra, refletido sobre sua sombra, caído em si, se perdido, se achado. Estava já no processo de retorno ao lar. Enquanto o filho mais velho, talvez pela primeira vez na vida dele, parou para poder se confrontar com seus demônios internos. Talvez pela primeira vez ele tenha se confrontado tão claramente com a sua avareza, com a sua ambição, com a sua inveja, com o seu ciúme. E aí agora, partindo, para a análise de Joana, nós vamos observar como Joana ainda vai aprofundando um tanto mais a análise psicológica a respeito desse personagem. E ela nos diz assim: o irmão mais velho da parábola, daquele que se pode chamar como pai misericordioso, eu acho muito bonito isso. Porque para Joana, o nome dessa parábola deveria ser chamado parábola do pai misericordioso. Alguns dizem que essa parábola deveria ser nomeada como a parábola dos filhos egoístas. Mas comumente é uma parábola mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E eu, particularmente, quando eu li a primeira vez essa expressão de Joana, eu acho que, de fato, ela é a que faz, ela é a que dá maior sentido ao que Jesus quis nos presentear nessa parábola. Então, talvez essa expressão da parábola do Pai misericordioso seja muito essa representação. Porque o que é que o Pai espera de nós? Que, independente de que a gente se perca, como o filho pródigo se perdeu, nos desvarios da ilusão, ou que a gente se perca na ilusão de ser bom na aparência, independente de qual seja a nossa perda. Porque às vezes a gente acha que pelo fato de ter ficado é porque a gente é um bom filho, porque foi embora é um mau filho. Na análise profunda que Jesus nos apresenta nessa parábola, isso é desmascarado. Esses papéis superficiais, eles são criticados de maneira mais reflexiva. Porque o que muito mais importa é como a gente fica com esse pai. Como é o nosso vínculo. Porque o filho pródigo, depois de ter transbaleado assim na vida, ele conseguiu se conectar ao seu pai. Por isso ele voltou para casa. E aquele que estava lá, colado do lado, achando que era todo fidelidade, achando que era toda obediência, achando que era um filho maravilhoso, na realidade estava muito mais desconectado dessa relação de vínculo mais profundo. Então, de fato, é essa análise que Joana nos propõe. E ela, acrescentando, quando ela nos diz: o irmão mais velho é o protótipo do ego desconcertante. De fato é. E eu acredito que, para muitos, esse personagem do filho mais velho representa muitos de nós. Na nossa dificuldade de reconhecer as nossas imperfeições. Do quanto, às vezes, a gente se apega à aparência de ser bom moço, boa moça. E do quanto isso dificulta o nosso processo de autodescobrimento e, consequentemente, de autotransformação. Porque se eu me acho muito bom moço, se eu tenho muito esse ego presunçoso de achar que eu sou bom filho, porque eu não peco, porque eu não erro, porque eu sou obediente, porque eu cumpro essas regras protocolares, eu me engano e não faço autoencontro. Então, de fato, essa experiência do filho mais velho, quando se vê, de fato, desconcertado pelo retorno do seu irmão e pelo acolhimento amoroso do seu pai, ele, de fato, fica com o ego desconcertante. E Joana segue. Enquanto estava a sós com o pai, parecia amá-lo, respeitando-o e obedecendo. Logo, porém, quando retornou o irmão de quem se encontrava livre, que ele achava que já tinha se livrado desse irmão, ressentiu-se, desmascarou-se, apresentando o outro eu, amoral e indiferente, seu demônio interno. Olha que análise interessante. Enquanto esse irmão não estava sendo confrontado, ele parecia amar o pai, parecia obedecer o pai.
Quando o pai fez algo que o deixou insatisfeito, ele mostrou a sua outra face não revelada. E ela assim segue. Nem sequer se preocupou em saber como retornar ao irmão. Estaria feliz ou desventurado? Concluiu-se que, por certo, na miséria, pois que, do contrário, não voltaria. Nada disso lhe ocorreu, exceto o lugar que concedeu a mágoa, por haver sido posto de lado, nem mesmo consultado para o banquete que ao outro era oferecido. Ele se sentiu preterido. E aí, mais à frente, Joana vai colocar, fazendo uma análise a respeito do complexo de inferioridade, desse ego desconcertado do irmão mais velho. Possivelmente, ele tinha um complexo de inferioridade e não conseguiu suportar o acolhimento ao irmão mais novo. Na hora que ele se viu confrontado, ele se enciumou. E ela vai adiante. A sombra cruel no irmão que ficou faz dele um miserável, que invejava a sorte do jovem despudorado, que tem ciúme da atenção que o pai lhe concede, que se revolta, dominado pelo conflito de inferioridade e pelas torturas do psiquismo. Eu queria dar um destaque que eu acho interessante nessa fala de Joana, quando ela coloca que a sombra cruel desse irmão invejava a sorte do jovem despudorado. Porque em determinado contexto, em determinado momento na análise do livro, ela traz uma análise mais aprofundada sobre isso. Que talvez o que nutria a inveja desse irmão mais velho é porque ele invejava a coragem que o filho pródigo teve de pedir a antecipação da herança e ser livre. Ele invejava, mas ele não tinha coragem, porque ele era um fraco. Ele invejava porque não era despudorado, que é essa a palavra que ela utiliza. Não era despudorado nesse sentido, né? De ser atrevido diante de defender o seu desejo, por mais que fosse um desejo equivocado. Então, possivelmente, no íntimo, era essa a representação da inveja que foi desperta, né, nesse irmão mais velho. E ela segue. Permanecer longe do perigo. Prestem atenção nessa análise que Joana nos traz, né? Porque ela traz justamente essa representação, né, do que é sair, do que é ficar. Às vezes, a gente acaba pagando um preço alto, mas pelo menos tem a coragem de encarar os desafios da experiência humana. E às vezes, por puro medo, a gente não fica por lealdade ao pai. Fica por medo de não encarar o desafio que é viver, que é de pagar o preço das próprias escolhas. Então, talvez esse irmão mais velho, e aí é interessante que Jesus também trabalha nessa analogia, né? Porque talvez o filho pródigo, por ser mais jovem, era mais despudorado, era mais ousado, porque isso é uma característica muito forte da juventude. E já o irmão mais velho talvez represente muito a covardia que a madureza traz para algumas pessoas, sabe? De não ter muita coragem de arriscar, só dar um passo se de fato a terra for muito firme. Se a terra for fofa, não se arrisca. E acaba se acovardando diante da experiência desafiadora que é ter que encarar a própria existência. Então, como encarar os desafios da nossa existência se a gente tem medo, né, de passar pelas experiências? Se a gente não quer sair debaixo da barra da saia, debaixo da asa, né, desse pai? E é bem essa análise profunda que ela nos traz, ao nos dizer. Permanecer longe do perigo, abrigado dentro do lar, garantido sob a proteção do pai, é uma atitude muito cômoda e resguardada de desafios. No estudo em pauta, bastaria ao filho mais velho esperar a morte do pai, entrar na posse de todos os bens e libertar-se da submissão, sendo convidado aos enfrentamentos que antes era o genitor que resolvia. Esse comportamento é psicologicamente infantil, porque a existência humana é construída de forma a ensejar crescimento emocional, destemor
e renovação constantes. Olhe que análise profunda. Então, talvez por isso, lá no fundo, ele tinha inveja do irmão. Porque o irmão teve a coragem de ser livre, né? De explorar a vida. E ele era um medroso. Porque até então, estando sob a proteção da casa do pai, estando sob os cuidados do pai, as decisões, os riscos, a administração era feita pelo pai. Ele não precisava arriscar nada. E acabava assumindo uma postura muito covarde diante de sua própria vida. Talvez pela coragem. Assim, invejava a insubmissão do irmão, mas não tinha coragem de pedir a sua liberdade. E se brincar inconscientemente, torcia para a morte desse pai para poder acabar a sua submissão. E ela vai adiante. A imagem do pai, que era aceita como um homem benigno para com ele, que se considerava merecedor de toda a compreensão, diluiu-se. No momento do confronto com o seu irmão, de quem se vira livre, dando lugar à exteriorização de que não o amava. Né? Porque talvez, num primeiro momento, quando o filho pródigo pediu a antecipação da herança, né, e foi embora, ele acabou, né, gozando da experiência de não precisar se confrontar com esse irmão. Achava que estava livre dele. Achava que estava livre da confrontação que um parente difícil nos provoca. Então, às vezes, é esse o nosso movimento psicológico. Né? Se vê livre, se vê bem distante. Quanto mais distante o parente difícil, mais confortável é para a gente. Mas mais nos acrisola numa psicologia infantil. Que é aquela pessoa que tem medo de ter que lidar com as próprias confrontações que as relações humanas trazem. Então, talvez só no retorno do irmão, ele tenha tomado consciência que ele nunca amou o irmão. E que, no fundo, ele nunca considerou profundamente esse pai. Porque enquanto estava na comodidade, né, enquanto estava sem confrontação, ele achava que respeitava esse pai. Mas na primeira tomada de decisão do pai, que desagradou a ele, aí ele mostrou, né, as suas garrinhas que estavam muito bem escondidas. E Joana acrescenta: o irmão mais velho submetia-se ao pai, mas não o amava. Gente, depois eu volto para ler a frase toda, porque eu acho muito significativa essa fala de Joana. O irmão mais velho submetia-se ao pai, mas não o amava. Porque, às vezes, a gente confunde o honrai o vosso pai ou a vossa mãe numa experiência de uma obediência cega. E, às vezes, essa obediência é muito mais um medo infantil de uma reprimenda, de um castigo eterno, de todos os atavismos que a gente tem com os nossos infernos íntimos, que foi alimentado, sei lá, durante tantas e tantas reencarnações. Muito nesse imaginário, né? Não assim, eu preciso obedecer cegamente aos meus pais, porque isso é honrar. E não. A honra está no amor e não na submissão. Porque se de fato ele amasse esse pai, mesmo não concordando com a atitude dele, ele teria respeitado. E ele não conseguiu. Porque talvez ele tivesse vivido até então, durante toda a sua vida, numa obediência cega, se achando um bom filho, numa aparência muito caricata de superficialidade do que é ser bom. E Joana assim complementa: o irmão mais velho submetia-se ao pai, mas não o amava, quanto fingia, porque logo censurou, ressumando sentimentos de recusa inconscientes. E talvez por isso tenha sido tão difícil para esse filho suportar, encarar essa festa. Ele não conseguiu entrar em casa. E isso, particularmente, entra com a representação tão forte do choque que é quando a gente se confronta com a nossa própria sombra.
Quando a gente se confronta com a nossa avareza, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com o nosso desamor. Imagina o que era esse homem que até então se achava um homem obediente, que achava um homem leal ao pai, e agora não concordar com a atitude do pai, não aceitar a atitude do pai, e mais ainda, não conseguir compreender o amor desse pai. Para ele deve ter sido insuportável. E, de fato, ele não conseguiu entrar. E Joana assim segue. Provavelmente, na sua solidão, o filho mais velho ambicionasse adquirir independência após a morte do pai. Atrair amigos e afetos, pensando que somente o poder e o ter conseguem companhia e participação nos júbilos. Interiormente, prosseguia ressequido, desejando ser amado, levado em consideração, desfrutando o destaque, superando o complexo de inferioridade em que se debatia por depender do pai sem o amar. Por depender do pai sem o amar. E aí eu fico imaginando, né, essa ambiência, né, desses conflitos íntimos desse sujeito. Porque Joana traz muitos conflitos psicológicos só nesse parágrafo. Primeiro, ela trabalha essa questão do complexo de inferioridade. Porque ele inveja o fato do pai ter dado novilho cevado e nunca ter dado nem sequer um cabrito para ele se confraternizar com os amigos. Muito nessa representação, assim, eu só posso ter consideração dos meus amigos se eu pagar uma festa. E talvez ele não tenha suportado o destaque que o pai deu, por ter celebrado uma festa para ele. Então, na realidade, ele não conseguiu mergulhar em qual foi a intenção desse pai, porque ele estava preso nos seus próprios conflitos. Gente, a intenção do pai é ter recebido um filho que ele achava que estava morto e perdido. Imagina o imenso júbilo que não é para o pai isso. Ele não conseguiu se empatizar com esse sentimento, ele só estava olhando para o conflito dele. Como assim dar uma festa? Você nunca me deu nada. Olha o conflito do complexo de inferioridade se apresentando. E quando ela coloca que talvez o que ele estivesse ambiciando era a morte do pai para poder aí se tornar uma pessoa livre, mais traumático e psicologicamente infantil se apresenta esse filho. Porque o que nos dá é o nosso senso de liberdade, de individuação e de autoencontro, é o nosso estado de plenitude íntimo, que não é comprando amigos que a gente vai angariar, que não é tendo direito a uma herança material que a gente vai conseguir ter, que não é comprando a afetividade que a gente vai conseguir angariar. Porque essa conquista é uma conquista da nossa essência. E talvez essa experiência da confrontação com o retorno do seu irmão, né, tenha bolido com todos, como a gente chama, né, tenha constelado um monte de trauma aí nesse irmão mais velho. E Joana segue. Não seja de estranhar que alguém seja censurado por uma atitude, veementemente combatido, porque quebrou algum tabu social. Não porque se permitiu a leviandade, mas porque o seu censor gostaria de estar no seu lugar e não tem as forças para fazê-lo. Vindo, no entanto, mais tarde, a viver de maneira equivalente, demonstrando o conflito em que vivia, a ulceração oculta superficialmente, mas igualmente pútrida. O que Joana está apresentando, né, com relação... É muito aquela fala de que a gente já falou. E aí ela traz uma análise muito profunda a respeito do que era o comportamento dos fariseus. O quanto eles censuravam publicamente os impuros, os pecadores, os desertores. E muito no movimento de poder se vangloriar. E aí ela traz uma análise muito profunda. Assim. Os fariseus se incomodavam com Jesus. Eles não se incomodavam com o comportamento leviano dos desertores com quem Jesus andava. Eles se incomodavam, era porque Jesus tolerava os desertores.
Jesus não se invejava dos desertores. Porque no fundo, na psicologia profunda, a gente só se incomoda com os desertores porque a gente é doido para fazer o que os desertores fazem, mas não tem coragem. É essa análise que Joana nos traz cara a cara. Então, quando ela diz assim, não é de se estranhar, né, que alguém censure uma atitude veementemente combatida porque quebrou um tabu social. Não é de se estranhar. Mas quando ela traz a pontuação, não porque se permitiu a leviandade. Então, os fariseus não estavam necessariamente preocupados em extirpar a prostituição. Não estavam necessariamente preocupados em ter que lidar com os publicanos, com os cobradores de imposto. Eles não suportavam como era que Jesus conseguia transitar entre essas pessoas e manter-se íntegro. Era essa confrontação que era insuportável. Então, ter Jesus num confronto desse, né, no cara a cara, de fato é muito insuportável. Porque, no fundo, o apedrejamento que muitos desejavam à mulher adúltera era o apedrejamento do desejo que a mulher adúltera despertava em si. Da promiscuidade que queria ter a coragem de pôr em prática. E, às vezes, colocava mais nas surdinas, escondidos. Trazendo isso para a parábola, é essa a confrontação que ela traz. Talvez o filho mais velho tenha se sentido tão incomodado pelo filho mais novo, foi porque o filho mais novo conseguiu, né, ter a coragem de concretizar o seu desejo, coisa que ele não tinha. E Joana apresenta. Aquele filho mais velho possuía a religião formal, aquela aparência social, mas ainda não encontrara o sentido existencial, o significado do amor em toda a sua plenitude e na mais variada expressão. E aí, quando Joana nos traz uma fala dessa, gente, é para nos ajudar a trazer uma confrontação para todos nós. O que garante, de fato, se a gente está amadurecendo uma compreensão sobre si, trabalhando para a nossa transformação, não é estar aqui na Seja toda semana. Não é fazer uma caridade formal. É entender se essas atividades estão estimulando a minha capacidade de amar. É nisso que a gente precisa se aprofundar. Porque esse irmão tinha uma religião formal, como ela bem empacou. Nas aparências sociais, possivelmente todo mundo dizia que ele era um filho maravilhoso. O filho que, se brincar, toda mãe ou pai aqui queria ter. Mas era um espírito falso para consigo mesmo. Para consigo mesmo. Então, para que a gente possa ter uma real noção se a gente está perdido ou se não está perdido, independente de a gente se identificar em ser o filho pródigo, em ser o filho mais velho, é sempre nos perguntarmos como está a minha capacidade de amar. Porque, como Vinícius colocou, que a representação do filho mais velho é a caricatura do egoísmo, o nosso termômetro para a gente saber, né, como anda de fato, né, o nosso manejo com relação à nossa programação evolutiva é como é que eu estou trabalhando a minha capacidade de amar. E aí não é à toa que Jesus traz nessa parábola a figura desse pai. Porque o pai é essa representação desse amor, que trabalha nas suas mais variadas expressões. Ele é o que não censura. Ele é o que acolhe o filho pródigo, entende as suas imperfeições, rejubila-se pelo seu retorno. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mesmo pai que sai de casa e vai conversar com o filho mais velho para trazê-lo. Para dizer, filho, ó, venha para cá, entenda que amor é esse, consiga se identificar com isso, porque é isso que vai trazer plenitude para a sua vida. Não é herança material, não é o distanciamento para com o seu irmão, não é as ilusões com relação à compra de afetos pelas festividades.
mas é o amadurecimento dessa capacidade de amar. E aí eu finalizo com a fala de Joana, quando ela nos diz: não se encontra a felicidade fora do amor, que é o elan sublime de ligação entre todas as forças vivas da natureza. É o alimento das almas, fortalecimento da psique, é vida e força espiritual. Se de fato nós nos propusermos a fazer essa conexão com o divino, a voltar à casa do Pai, a estabelecer a nossa conexão com os valores essenciais da vida, que nos coloquemos no esforço diário de aprender a cada dia amar mais e cada vez melhor. Muita paz a todos.